Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso podcast Florescer com Bem-Estar e Vida. E hoje, de uma forma muito especial, a nossa temática vai girar em torno do empreender. Você, mulher que empreende, você que é mãe, que é esposa, que é profissional, filhas vencedoras de um Pai querido, um Deus Pai que nos ama, que nos levantou para empreender, o que nos faz lembrar de Provérbios 16:3, que diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Sim, nós somos mulheres, amigas, bem-sucedidas. Nós podemos olhar para o nosso Deus Pai, o nosso Senhor, Criador, e lembrar a orientação da sua palavra, que lá em Provérbios, o Provérbios 31, vai nos lembrar da mulher que você é, da mulher que eu sou, uma mulher virtuosa, empreendedora, que Deus colocou dons, talentos para empreendermos em todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus diz assim, olha, uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubins. O seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias da sua vida escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos da casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha, entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Ela administra bem o seu comércio lucrativo. Mulheres virtuosas, filhas virtuosas, nós somos empreendedoras. Em tudo que temos, em tudo que fazemos, nós empreendemos, porque o nosso Pai nos ensinou a empreender. E aqui hoje eu convidei uma amiga linda, maravilhosa, virtuosa, que também é uma empreendedora. Minha amiga Regina, seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe sua vida e é uma honra para mim ter você em nosso podcast. Amém. Boa tarde, pessoal. Eu quero agradecer a você, Viviane, pelo carinho. É um momento especial de estar aqui com vocês, mulheres empreendedoras abençoadas por Jesus. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória no empreendedorismo. Na verdade, desde muito cedo eu me tornei empreendedora. Eu sou caçula de 9 filhos. São 7 mulheres e 2 homens. E desde muito nova, eu já queria ter minha independência financeira. Então, desde os 10 anos, eu já vendia. Olha aí. Já vendia, eu não sei se vocês vão lembrar, mas tinha uma revistinha de beleza que era Christian Grey e Avon. E nesse tempo, eu cuidava das minhas 2 sobrinhas e era um tempo assim bem desafiador, né? Meu pai com 9 filhos e ajudando os netos. E aí eu disse, bem, eu vou ajudar meus pais vendendo para ajudar os lanches da minha sobrinha. E começou aí o empreender. Já em família. Já em família. Eu acredito nisso, Regina, que já em família nós estimulamos as pessoas que nós convivemos. Né? O pai estimula a filha, a mãe estimula o filho. E esse conjunto da vida relacional, que aí é o nosso primeiro ponto, empreender na vida relacional, vai nos liberando para termos esse espírito empreendedor que nos ajuda desde os relacionamentos dentro de casa. Então, eu posso dizer que foi sua família que lhe estimulou. Exatamente. Então, o que é que acontece? Eu já era conhecida como a menina da beleza. Do início da rua ao fim, toda a rua toda comprava produto de beleza comigo. E aí, quando eu fui crescendo,
me identifiquei muito no ramo de empreender. Mas até então, naquele tempo, assim, era tudo muito novo. A gente nem sabia que empreendia e já empreendia. Isso. E aí, a minha formação de marketing, eu sou formada em marketing, com pós em negócios internacionais, voltado para imóveis de leilões. Eu fui desenvolvendo habilidades na parte de empreender. E a minha trajetória comercial começou muito cedo, né? Como eu falei anteriormente. Eu sempre, toda reunião lá em casa já era minha mãe dizendo, pô, essa daqui já é independente, já compra o lanchinho dela. Isso era motivo, assim, de risada, de boa conversa, né? No meio familiar, porque minha mãe tinha muito orgulho. Que coisa boa. E, assim, era muito lindo o jeito como ela falava, né? A caçula que empreende, a caçula que vai atrás, que movimenta a rua toda. E aí começou o empreender. Eu entendi um pouco, né? Logo depois, eu fiz o curso de marketing e, assim, me identifiquei muito com a área comercial. Trabalhei em empresas privadas, sempre era diferente no mercado, assim, eu sempre tinha aquela visão de dono, e isso chamava a atenção dos proprietários da empresa. E era aquele atendimento meu que era como filha, sabe? Assim, as outras meninas que trabalhavam me olhavam assim, meio que, ai, lá vem a queridinha do patrão. E até então eu não tinha o meu próprio negócio. E eu sempre tinha aquele olhar assim de dona. Sempre me preocupava quando eu passava, vinha um ar-condicionado ligado, vinha uma luz. E eu era aquela que no final do expediente eu ia apagando a luz de todo mundo. Ia desligando o computador de todo mundo. E isso me diferenciou. E em 2012 eu resolvi abrir minha empresa, que chama RG Serviços Financeiros Imobiliário. Que coisa boa, Regina. É. E nesse caminho aí, você também empreendeu na sua vida pessoal, além da sua vida profissional. Onde foi que surgiu vamos dizer assim, o feeling, o empreendimento do amor? Quando é que você começou a empreender na sua vida sentimental? Quando aconteceu? Foi nesse período também que você constituiu família? Foi tudo junto ou só uma coisa de cada vez? Então, na verdade, eu tenho 24 anos de casada, sou mãe de 2 lindos filhos e cristã. E quando eu comecei a trajetória da RG, eu já estava com 10 anos de casado. Não foi... Ah, então sonhou junto. Foi um sonho a dois. Que amor. Foi. Então, o empreender também foi junto com ao lado do esposo. Com o esposo. Então, assim, eu sempre tinha aquela visão de ter o nosso trabalho. Assim, eu sempre acreditei no empreender. E eu sempre queria algo mais. E aí o Senhor colocou no nosso coração a RG. Nós entramos no início, em 2000, a trajetória para a imobiliária foi 2013. 2010 a gente entrou no ramo de loteria. Acho que nós fomos a segunda loteria Caixa Aqui, que é um outro segmento de loteria normal, no estado da Paraíba. A gente ficou em terceiro lugar. Depois da parte de loteria, entramos na parte imobiliária, que foi onde eu me especializei na parte de imóveis de leilões. Então, nós atendemos alguns estados, João Pessoa, Recife e Natal, e aí o empreender começou mais forte em Recife. Olha que coisa boa. Mas tudo muito perto, porque são cidades muito perto. Sabe o que me lembra? Deuteronômio 8:18 vai dizer assim: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Já em Salmo 112:5 diz assim: feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Todos nós temos dentro de nós dons e talentos que as habilidades e competências, elas vão se desenvolvendo com o passar do tempo. No consultório de psicologia, por exemplo, muitas mulheres chegam já numa idade madura, numa idade de serem bem produtivas, ainda com muitas dúvidas, porque tiveram medo de começar, medo de tentar. E você pode empreender dentro da sua própria casa.
Você pode hoje empreender de forma digital, você pode empreender na sua cozinha, mas primeiro, o maior e melhor empreendimento é você mesma. Acredite no seu potencial. Deus te levantou nessa geração para ser muito, mas muito influenciadora, muito relevante, muito criativa e ativa. Sua casa, seus sonhos, seus projetos dependem de você levantar-se e confiar que em Deus Ele vai te fazer muito mais do que uma empreendedora, uma mulher realizada, feliz por se cuidar, por se amar, por conviver em família. E, é claro, por conviver com pessoas que, nessa convivência, você vai construindo sua vida profissional. E aí é onde entra a gente pensar também que empreender na nossa vida profissional nos leva a ter amigos e amigas que nos faz crescer. Regina, você me faz crescer. Eu lhe conheço há muito tempo e conversar com você me inspira. E eu quero ser essa amiga que você é para mim. Que você me inspire, que eu também possa te inspirar. Porque nós vemos que a nossa vida é uma trajetória. Não é uma história que acontece da noite para o dia. Você caminhou, você lutou, você estudou, você acreditou. Foi sempre fácil? Houve algum momento difícil? Teve vários momentos bem desafiadores. Eu me lembro que quando eu comecei a pensar em abrir algo para mim, Mateus tinha acabado de ter Mateus. Então, eu acho que foi o único trabalho que eu tive como prestadora de serviço na Anvisa. Então, eu ocupei um cargo de coordenadora que fazia a fiscalização. Não sei se você se lembra, Viviane, dos genéricos, quando entrou no mercado. Uhum. As farmácias não queriam colocar o genérico porque ia baixar a lucratividade deles. Isso, dos laboratórios. Exatamente. Então, eu era a coordenadora, eu fiscalizava as farmácias. E ali era bem desafiador, porque a gente não via perspectiva. A Anvisa, no tempo que coordenava, ela era ameaçada constantemente pelo mercado, né, do farmacêutico. E aí eu não sabia se no outro dia eu estaria empregada ou não, né, como é que estava, como é que ia ficar a minha situação. E eu estava com o Mateus no colo, né? Tinha acabado de ter Mateus 10 dias, eu já estava dentro de reunião da Anvisa com o Mateus e amamentando meu filho. Então, assim, foi um momento bem desafiador de se eu não quero mais isso para mim. Eu quero algo meu. Eu quero trabalhar em algo que eu venha construir juntamente com o meu esposo. E aí começou os sonhos. Uhum. Bem desafiador, né? A parte, quando você pensa que você vai sair, como muitos acham, da zona do conforto, de ter aquele salário, aquela carteira assinada, ter aqueles seus direitos meio que seguro, né? Porque eu não digo que é totalmente seguro, né? No país em que a gente vive, nada é seguro. Então, eu sempre pensava fora da caixa. Eu disse, não, eu não vou ficar rendida a um salário, a 2 salários, eu quero mais. E aí, eu compartilhava isso com meu esposo. E ele era muito apoiador. Gilvandro, assim, ele sempre foi muito apoiador. E ele me dava, assim, eu sonhava e ele sonhava. E eu dizia, eu quero isso, vamos fazer. E ele sonhava comigo. Então, eu agradeço muito o apoio inicial que eu tive do meu esposo, embora isso me ajudou muito, mas não, assim, o desafio era sempre maior, porque não é fácil você empreender. Isso. Você tem que entender a essência do empreender. O empreender é você cuidar, é você dar aquele plus, é você fazer com que aquele cliente venha ser fiel a você. Teve um momento da minha vida que eu trabalhei numa concessionária. Veja você, eu não sabia nem o que era um farol de neblina. Cheguei nessa concessionária para ajudar uma amiga minha. Eu estava trabalhando como coordenadora de cursos. Eu sempre gostei de fazer muito curso. Eu era coordenadora de treinamento de uma grande empresa daqui que se chamava Melhores Soluções. E uma amiga minha, ela estava trabalhando numa agência de emprego e ela tinha que demandar uma quantidade X de pessoas para uma entrevista numa concessionária. E veja você, Viviane, você falando de amizade, né? Assim, como é importante. Como é importante a gente apoiar também, né? Isso. E aí eu estava atendendo uma cliente na Epitácio e ela disse, Regina, eu preciso, amiga, que você faça um favor para mim. Vá como candidata para essa agência. Eu disse, mas, Luciana, eu estou trabalhando. Ela, mas eu preciso.
preciso juntar. Ela não conseguiu juntar, assim, os currículos necessários para enviar para essa... quantidade. Exatamente. E ela estava o quê? No momento de se ia ser contratada ou não. Então, estava naquele momento bem inseguro. E eu disse, tá bom, amiga, só você mesmo fazer eu ir nessa empresa, numa concessionária, para me candidatar, né? Como se fosse uma vaga. E então, eu peguei o meu currículo, preparei e eu fui para essa entrevista com a roupa do trabalho que eu estava, da Melhores. E eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Mais um sinal que você estava inquieta, queria realmente empreender algo seu, né, Regina? Exatamente. Aí, o que é que acontece? Eu me lembro como hoje. Aí, eu cheguei nessa agência, uma grande agência aqui de segmento de carros Chevrolet. E aí, eu cheguei lá, tinha um monte de gente para ser entrevistada, um monte de pessoas para ser entrevistada. E aí, eu fiquei lá aguardando minha vez, mas eu estava indo para ajudar essa minha amiga. Eu não tinha intenção de sair onde eu estava, porque lá eu também empreendia. Porque eu dava os cursos e eu também fazia consultoria por fora, então eu empreendia também. Só sei que quando chegou a minha entrevista, aí o dono olhou para mim e disse: eu já escolhi. E me escolheu. E tinha umas 2 pessoas, Viviane, que estavam aguardando ser entrevistada. Eu disse, não, mas tem 2 pessoas. Não, mas para mim, a minha entrevista com você, você já atende o pré-requisito. Aí eu disse, não, faça o seguinte, né? E eu disse, meu Deus, o que é que o senhor quer comigo aqui? E eu disse, não, o senhor atenda as 2 e depois a gente volta a falar da entrevista que tivemos. E foi uma coisa bem, como é que eu digo assim, sabe quando é uma coisa assim que Deus coloca você numa situação que você fica tentando entender como você é selecionada se tinha outras pessoas para ele selecionar. Resumindo, Viviane, eu recebi uma proposta que ganhava 5 vezes o que eu ganhava nessa empresa. E eu disse, meu Deus, qual o objetivo se eu não entendo nada de carro? O que é que o senhor me traz aqui? E nada que o senhor coloca na nossa vida não é por um acaso. O senhor me colocou naquela agência para pregar sobre Jesus para o dono. E acabou que ele me deu a proposta para eu entrar no ramo totalmente novo, tudo novo para mim. E eu disse, eu não estou entendendo o trabalhar do Senhor, porque não era esse o meu plano. Meu plano era abrir uma empresa de consultoria no tempo. E eu trabalhei nessa empresa de carros durante 7 anos, do qual eu fui muito, muito abençoada e preguei de Jesus para ele. Então, a minha ida não era só Luciana, ajudar a minha amiga Luciana. Era falar de Jesus para aquele dono daquela... Era você também empreender na vida daquele empresário. Exato. Que ali você teve a oportunidade de convivência. Regina, você falou do Senhor, que falar de Jesus para você foi uma grande oportunidade de falar sobre o amor de Jesus para essa pessoa, né? Para esse empresário. Mas tem uma área na sua vida que me faz lhe admirar muito, que é o que você e muitas amigas minhas nós aprendemos a fazer, que é empreender no reino de Deus. Nós temos projetos, nós temos sonhos, famílias, nós temos empreendimentos, mas nós sabemos que tudo é para a honra e para a glória do Senhor. Então, Deus colocou algo no seu coração. Sim. Além de tudo que você construiu, Deus colocou algo para você empreender para o próximo. E para o próximo carente, para o próximo que precisa de mulheres virtuosas, mulheres talentosas, pessoas que receberam tantas bênçãos de Deus. E por que não compartilhar de uma forma bonita, organizada, dando o melhor? Fala um pouquinho do teu projeto. Transbordar, né? O transbordar, exatamente. Então, eu sou empresária corporativa e sou empresária social. A AMAS, que é o nome da associação... Da empresa, da ONG. AMAS. É uma ONG, não é ONG, isso? Ela veio do coração do Senhor em 2016. Em 2016, eu vivia entre Recife, João Pessoa e Natal. E eu estava almoçando, precisamente, Viviane, ali no Passa Alfândega. Ali, em 2016, era onde tinha, assim... um dos restaurantes mais top que tinha de Recife, que os empresários iam.
Então, como eu prestava consultoria para investidores, eu estava nesse dia almoçando com 7 empresários. E eu fiquei no lado da janela, que dava justamente em 2016 a Cracolândia de Recife, era ali vizinho ao Paço Alfândega. E eu fiquei do lado da janela. E eu comendo naquele restaurante assim tão bonito, com tanta comida. E eu vendo o pessoal se drogando, né? Do lado de fora. Do lado de fora da janela. E ele, como ficava o lixo do restaurante embaixo, eles iam catar lixo ali. E eu disse, meu Deus, eu aqui comendo esse pessoal. E nesse dia eu comecei a juntar o almoço. A gente pedia lá a carta e eu pagava por fora, pegava as vasilhinhas e enchia e descia. Só que os empresários ficavam com medo, né? Assim, com receio, porque eram dependentes químicos, estavam se drogando mesmo ali. Mas eu descia com a certeza tão grande que eles não iam fazer mal, que eu não tinha medo. Então, eu desci com 5 quentinhas, com 10 quentinhas, chegar a um ponto de 100 quentinhas a gente fechar por dia, quando a gente ia almoçar naquele restaurante. Então, começou o sonho da AMAS, dando assistência aos moradores de rua. O que significa AMAS? Associação Mãos Amigas. Mãos Amigas, muito bem. Mão com mão mão aqui. Com será, mão. será que chega? Acho que não, chega não. Mão com mão, fica mais forte, Tem né? que chegar. Então, aí a trajetória da AMAS começou ali, no marco zero, praticamente, de Recife. Ah, em Recife. Em Recife. 2017, como eu ficava Recife, João Pessoa, Natal, eu trago esse projeto para João Pessoa, dando assistência também a moradores de rua. Viviane, são tantas histórias, sabe, que a gente ouve daquelas pessoas que são invisíveis à sociedade civil. Você passa e você não olha quem está ali. Então, eu comecei a ter um olhar social, que eu já tinha, mas um olhar diferenciado. Só que até então eu não sabia o que era uma ONG. Não sabia. Eu estava fazendo um trabalho social, mas eu não sabia, não tinha pretensão nenhuma. Em 2017, eu venho também fazer esse trabalho aqui em João Pessoa. E aí a gente atende toda a parte do Roger, dali da Pedro II, levando sopas, e eu fiz uma equipe fiz tipo assim, um dia de doação de trabalho para algumas amigas minhas que eram advogadas. Atendia os moradores de rua para pleitear a questão de afastamento por doença, remédios que tinham direito, mas que não tinham um advogado para dar encaminhamento. Então, foi um trabalho bem bonito que aconteceu em 2017 aqui. Até que uma amiga minha advogada disse, Gina, ela me chamava de Gina, a Mary disse, Gina, por que tu não abre uma ONG? Eu disse, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, não, Mary. Deixa. Mas, Regina, escuta o que eu estou lhe dizendo. Deus tem uma ONG para te dar. Aí eu disse, meu Deus. João Pessoa, Recife, Natal, e tirava um dia meu e fazia essa doação aqui, né? E em Recife também. Entregando sopas, cobertores. E juntou, assim, o trabalhar do Senhor, né? Como é maravilhoso. Juntou aqueles empresários todinho. Eles cobravam cobertor, que dava aqui em Recife, e a gente fazia aquela entrega de alimento com cobertor, encaminhava também para assistência. Então, começou aquele trabalhar do Senhor de uma forma assim, maravilhosa, Viviane, que hoje eu fico pensando assim, meu Deus, quando eu recebi essa palavra da minha amiga, eu disse, eu acho que o Senhor tem a ONG quando eu for me aposentar. Não, mas passa muito pela cabeça de nós mulheres, das pessoas de um modo geral, né? Das famílias. Não, quando eu me aposentar, eu vou fazer algo para Deus. Assim eu vou fazer algo para lembrar do mandamento maior. Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Quando Deus nos chama hoje, em nosso vigor, em nossa atividade diária, nós precisamos entender que tudo aquilo que a gente sabe fazer, tudo aquilo que a gente tem, que a gente construiu, pode sim ser compartilhado um pouco para quem não tem nada, para quem só quer atenção, para quem gostaria da sua escuta, de uma ajuda. E tem um detalhe importante, às vezes você pode fazer algo numa quantidade e outra pessoa faz uma quantidade muito maior, mas é tão importante quem dá 2 ou 3 quentinhas a quem dá 100 ou 1000.
quem escuta, quem dá um abraço na rua, a quem dá compartilha cobertores. O que fica aqui é importante falar que empreender vai além de nós mesmas. Empreender vai além daquilo que você já construiu, daquilo que você faz, daquilo que você tem. Empreender é você começar algo novo e que vai transbordar o bem que Deus colocou em sua vida. Aquilo que você tem, glória a Deus. Aquilo que você quer conquistar, você vai conquistar. Mas nesse trajeto, você pode abençoar vidas. Empreender também é você olhar para o próximo. Lembrar que um dia, assim como Regina, tinha sonhos. E talvez você se veja como a menina ou a criança que ia para a escola e gostava de vender doce, limonada, para ter algum recurso para comprar algo para você, ou até para sua mãe, para alguém que você quisesse ajudar. Mas hoje nós temos, muitas vezes, pessoas maduras que não utilizam, não empreendem aquilo que sabem fazer também em prol do próximo. Então, o nosso florescer com bem-estar e vida hoje é para nos lembrar que nós podemos chegar além. Nós podemos mergulhar em águas mais profundas. Nós podemos sair do nível raso e começarmos a mergulhar em águas que vão banhar, vão refrescar famílias, vão refrescar cidades, comunidades. E a palavra de Deus nos lembra lá em Provérbios, no capítulo 3, do verso de 9 a 10, dizendo assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho, de alegria, de provisão. Aquilo que nós temos como provisão também pode alcançar outras pessoas. Sabe, mulheres felizes também transbordam para o próximo. Mulheres felizes transbordam não só para seu ambiente social ou seu ambiente familiar. Elas transbordam e fazem a diferença também socialmente. Eu queria perguntar uma coisa a você, Regina. Regina, você é feliz e realizada? Olha, a palavra diz é melhor dar do que receber. Isso é verdade, Viviane. Sabe, a trajetória da Amas, depois eu entendi o chamado do Senhor, aceitei, e Deus, assim, me fez transbordar. Então, eu digo para você, a melhor coisa que tem é a gente ver uma vida transformada. Hoje a Amas está num estágio, assim, como é que eu posso lhe dizer? O currículo de uma ONG, ela é como o nosso currículo pessoal, né? No caso, a gente tem uma graduação, depois uma pós-graduação. E aí a gente vai. Hoje a Amas se encontra numa pós-graduação. Veja, Viviane. Coisa linda. Como é que eu ia imaginar, né? Assim, mas isso é o agir do Senhor. Então, eu digo para você... E você dá cursos lá, não é? Nós damos cursos. Sabe o que é você pegar uma pessoa sem a menor perspectiva? Isso. Sabe, aquele olhinho assim, sem vida, e de repente você vê aquele brilho no olhar. Uhum. Aquela esperança, sabe? E isso, assim, não tem preço para isso. E eu fico muito, muito envolvida, sabe? Porque as meninas, 99% são mulheres. 99%? 99% são mulheres. Na verdade, ressignifica a história pessoal delas, dando uma visão profissional? Totalmente profissional. E aí vem um empreender... São cursos profissionalizantes. Cursos profissionalizantes. E aí vem o empreender da menina de 10 anos. Isso, você chegou onde eu queria. Que vem aquele sonho de passar que você pode, que você consegue. Uhum. Então, quando eu chego assim, sempre quando tem a abertura do curso, eu faço as aberturas. Aí eu olho e Deus me dá assim, um raio-xzinho logo, só para olhar aquele olhinho que está mais... Aí eu chego junto com a palavra assim e expresso para ela que Deus disse, você pode tudo. Uhum. E Viviane, como é maravilhoso, sabe? Assim, a gente vê que a Amas, ela nasceu no coração do Senhor para abençoar tantas mulheres. Hoje a gente recebeu nossa primeira emenda parlamentar, que foi no exercício 2023. A Amas já está recebendo outras emendas parlamentares. Atendemos 390 famílias ali no bairro do Rangel. Sim. A Amas passou no edital da FAPESC,
Olha aí, que riqueza. Viviane, isso assim, é um sonho para mim. Assim, em um ano, para mim, um ano não, mas foi em 5. Porque a gente recebemos essa emenda, passamos no edital da FAPESC, que não é fácil. Ficamos no 3º lugar no estado todo. E passamos no edital do estado ligado para a parte de cuidados com pessoas que têm deficiência. Oh, meu Deus, que coisa linda. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu vivo isso, Amém. integralmente. Então, eu vejo assim, a realização de sonhos. Eu acho que quando pequena, né, eu disse, meu Deus, eu queria que... sabe quando a gente conversa com alguém que a gente já vê o potencial dela lá na frente e ela ainda não se vê? E você diz, mas você pode, porque a gente já vê ela lá, ó. Lá empreendendo, já ganhando. E assim, tem situações que eu pego muito assim, eu até digo, me seguro, algumas amigas me seguram, porque assim, às vezes a gente vê, já identifica o potencial da pessoa e as pessoas, às vezes, ela mesma não acredita nela mesma. E aí vem toda essa palavra que você falou, né? Ao longo dessa nossa conversa. Como é bom a gente ter esperança e tudo centrado na palavra do Senhor, que diz, tudo podes, né? E essa palavra do tudo podes, isso a gente deve ser agente da transformação dessas mulheres. Porque essa responsabilidade está em todas nós. Nós temos essa responsabilidade civil com o nosso próprio. Até porque o nosso Senhor, ele diz, né? Amai-vos, né? Uns aos outros. Bom seria que todo tivesse essa sensibilidade. Então, assim, hoje eu me vejo assim numa caminhada muito, muito assim. Tem momentos que eu vejo que eu estou assim, meio que como quem sonha, sabe? Do transbordar do Senhor. E eu digo, Viviane, sem medo de errar, o transbordar, ele é bíblico e ele acontece na nossa vida. Porque quando a gente dá aqui, aí o Senhor vem e faz algo sobrenatural. Tem que crer. Tem que crer e esperar. E, é claro, trabalhar como uma mulher virtuosa. Eu estava comentando aqui com você. A mulher virtuosa deve ser... Ela não era só linda por fora, mas é linda por dentro. E ela tinha essas faces, né? De empreendedorismo, de cuidado, de admiração, de confiança. É uma mulher literalmente virtuosa. Verdade. E todas nós somos. É verdade. Porque nós nascemos do mesmo Pai. O Deus Pai Criador. E, às vezes, por alguma situação, talvez alguém aqui que esteja nos ouvindo se sinta incapaz, triste, sem uma visão para o futuro, sem uma visão de eu não sei como me cuidar, como eu vou cuidar do outro. Eu não sei como cuidar do meu lar, como eu vou cuidar de famílias. Eu quero te dizer que florescer com bem-estar e vida começa dentro de você. Você precisa crer em quem te transformou nessa linda pessoa, nessa linda mulher, nessa linda filha, nessa linda mãe, nessa linda esposa. Você é uma linda profissional em formação, uma empreendedora do reino de Deus. E você é exatamente a chave que empreende para o reino. Se você se cuidar, se você cuidar das suas emoções, se você se amar, tudo vai florescer ao seu redor. Você vai começar a enxergar e ver aquilo que outras pessoas não conseguem ver. É você mesmo que tem que, primeiramente, enxergar. Eu quero lembrar que a sua vida é um empreendimento da capacitação que Deus deu para você. Não deixe passar as oportunidades. Porque quando você vai olhar o que significa empreender, é exatamente a capacidade de identificar oportunidades e transformá-las em negócios, situações, empreendimentos de sucesso, oportunidades que abrem portas para a nossa vida, mas nós precisamos nos movimentar. Nós, brasileiras, temos um toque todo especial de Deus. Somos trabalhadoras,
somos guerreiras, somos aquelas que recomeçamos, caímos, recomeçamos, acontece uma situação adversa, nos deixa triste, nós nos levantamos, procuramos ajuda, procuramos alguém para conversar, procuramos uma psicóloga, procuramos um líder ministerial, um líder eclesiástico, um pastor, alguém para nos orientar, sabe, um padre, um líder da sua comunidade, alguém que venha falar para você uma palavra de vida, uma palavra que te levante, mas não fique isolada. Deus te levantou para empreender para o reino dele. Só que para começar para empreender no reino dele, você primeiro precisa se descobrir. Você precisa se autoconhecer. O autoconhecimento, que eu já trabalhei em tantas outras palavras e vídeos que aqui já foram compartilhados. Eu quero que você lembre, busque o melhor que há em você. Não pare. Não pare de empreender em você. Deus investiu demais em nós. Deus investiu demais em Regina, em mim, Viviane, em você, sua família, em seus sonhos. Mas tem uma parte que não é de Deus. Tem uma parte que não é do governo. Tem uma parte, e essa é a maior parte, é nossa. Porque Deus já fez tudo por nós. Nós é que precisamos empreender, florescer, buscar o nosso bem-estar e nossa vida relacional, que transforma o outro em alguém melhor, que tira o outro de um estágio sem esperança, sem condições financeiras nenhuma, sem até comida para comer, para ser um ser relevante, um ser atuante socialmente, um ser que tem alguém que provê e que começa a trabalhar pela sua própria provisão. Então, assim como Regina, que hoje empreende com uma ONG, você pode começar empreendendo, como eu faço, com pequenas ações, mas que faz grande diferença na vida de quem recebe essas ações, trazendo bem-estar para quem, às vezes, ou em muitas vezes, foi esquecido até pela nossa sociedade. Faça a diferença. É um tempo novo, é um novo ano, um novo ciclo, e só será novo se você também inovar. Se eu inovar. Nós temos que inovar todos os dias, né, Regina? É verdade. Eu ouvindo aqui você falar, ei, tem a parte que só nos cabe. Isso. Né? Cabe a nós. As portas que o Senhor abre, a gente tem que agarrar a oportunidade. Veja, Viviane, hoje eu estou fazendo uma outra graduação. Agora me pergunta como é que eu tenho tempo. Estou fazendo serviço social. Mas aí é isso, é acreditar que a gente pode. Então, você que está nos ouvindo, às vezes, o que você precisa é só você saber a sua identidade em Cristo. E você usar os dons e os talentos que você tem e você empreender. Como bem Viviane falou, você faz o doce, faça o doce com excelência. Dê o melhor, né? Dê o melhor, faça o plus. Eu digo muito para as meninas na área de beleza, eu digo, gente, o cliente, quando ele é bem atendido, ele volta. E você deu plus para aquele. Se é aquela, como eu, que quando eu vou fazer alguma coisa, eu sempre estou com o celular resolvendo várias coisas. Arranja um lugarzinho para colocar o celular, que ela vai se sentir confortável. E a gente que entende disso e se colocando no lugar de cliente, é muito importante viver nesses feedbacks que a gente dá para essas meninas que empreendem e que precisam entender o que é o plus para ela manter aquele cliente. Então, você que está nos ouvindo, faça o seu melhor. Comece, dê o primeiro passo, porque você dando o primeiro passo, você vai ver que você saiu da zona de conforto e Deus vai te abençoar muito, eu creio muito. E aí começar a empreender na vida relacional, na vida profissional e empreender para o reino de Deus, não é? Verdade. Tudo se conecta. É uma conexão para a gente ser completa, realizada, feliz. E enfrentar, superar os desafios, né? É verdade. Porque empreender é todo dia. Eu já acordo pela manhã, né, pensando, para que eu cuide do outro, eu preciso me cuidar. Para eu cuidar da minha família, eu preciso também estar em pé, estar fortalecida, me alimentar, não é? Cuidar da minha beleza e assim caminhar cada vez mais para também fazer a diferença na sociedade. Regina, que momento maravilhoso. Lembrar que como amiga, a gente pode olhar uma para a outra e ver o quanto Deus, a cada ano, né, tem sido abençoador, mas também porque você e eu, e todas as que estão nos ouvindo, nós estamos nos movimentando, nós estamos caminhando para superar os desafios
que não são fáceis todos os dias, não é? Para vencer um dia de cada vez e lembrar que quando a gente olhar para trás, valeu a pena. Verdade. Como valeu a pena. E aqui eu quero, sim, deixar essa última mensagem para vocês. Lembrem que vale a pena empreender em si mesmo, no próximo, mas empreender para algo maior que está acima de nós, que é empreender para o reino de Deus. O reino de Deus são todas as pessoas, é a humanidade que ele escolheu, que ele formou, que ele criou para a honra dele. E muitos dessa criação ainda precisam da ajuda de mim e de vocês, que podem fazer algo para trazer um significado, para trazer uma provisão, uma orientação que ainda não chegou para a vida dessas pessoas. Eu oro que o nosso florescer com bem-estar e vida lembre do nosso próximo, assim como nós lembramos de nós mesmos, e que o nosso Pai eterno, Deus Pai, possa se alegrar conosco nesse dia e em todos os dias da nossa vida, porque nós estamos não só sendo transformadas em mulheres, em pessoas, em famílias melhores, em mães melhores, em profissionais melhores, mas principalmente como filhas de um Deus Pai, que ama os irmãos e as irmãs que nem conhecem muitas vezes, mas que sabe, foram criadas, são filhas de um Deus que ama cada uma delas e que muitas vezes não tiveram as mesmas oportunidades que você teve, que eu tive e que a Regina teve. Então, que Deus nos abençoe, que Deus alegre o nosso coração nesse dia e nos lembre, foi para vencer que Ele nos constituiu. Foi para ter sucesso, foi para dar certo que nós nascemos. Nós nascemos também para trazer esperança para outras pessoas, para dar o amor que Deus nos deu para outras pessoas. Nós nascemos e esse novo ano de 2025 nasceu para que a gente aproveite todas essas oportunidades e possamos empreender na nossa vida relacional, na nossa vida profissional, na nossa vida como agentes de um reino que é maior, que vai além dos muros da nossa casa, dos muros do nosso trabalho, mas é para o reino de Deus, para o povo, para as pessoas, para a humanidade, que muitas vezes esperam um milagre, e o milagre Deus quer fazer através de vocês e através de nós. Que Deus nos abençoe, alegre o nosso coração e que lembre que Ele continuará nos ajudando na nossa vida pessoal, conjugal, com os nossos filhos, com os nossos pais. Continuará nos ajudando como mulheres profissionalmente ativas, mas nos ajudará muito quando nós entendermos e vivermos o propósito maior para a nossa vida, que é fazermos a diferença na vida das pessoas que mais precisam. Que Deus nos abençoe e alegre o nosso coração. Fica aqui um forte abraço e para você, Regina, o meu muito obrigada por ter compartilhado um pouco da sua trajetória, de tantas bênçãos, de tantas nuances, né? De tantas transformações, mas a principal delas, Deus transformou você para transformar vidas. Deus empreendeu em você e você, assim, empreendeu em vidas. Amém. Eu muito feliz mesmo. Muito obrigada, querida. Eu que agradeço. É um momento assim único de a gente estar falando e você que está nos ouvindo. Dê o primeiro passo, porque às vezes o que está faltando, vivendo, é só o primeiro passo. Quando se dá o primeiro passo, você vai descobrir coisas que você nem tinha visto. Então, eu encorajo você a dar o primeiro passo nessa tarde de hoje. Eu agradeço a oportunidade. Foi maravilhoso. Maravilha. Amo você. Eu oro que Deus continue lhe abençoando e alcançando muitas vidas. Amém. E para todos que estão aqui nos vendo, que Deus abençoe vocês. E fica aqui o nosso forte abraço. Deus continue nos ajudando a florescer com bem-estar e vida. E, é claro, empreendendo e sendo felizes.